Rafael Procópio está lá em Brasília, vai nos atualizar sobre uma outra briga, né? Essa num outro patamar. Discussão para como é que vão andar as comissões. Tudo tem um objetivo final, né? Andamento de comissões, de projetos, de votações, todo mundo tem um interesse e o Rafael Procópio explica. Fala, Procópio. Muito boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a vocês. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Acompanhamos aqui durante boa parte da manhã e da tarde desta terça-feira uma reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados, com a presença, claro, do presidente da Câmara, Arthur Lira, diversos líderes da base e da oposição e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Muita coisa foi discutida, alguns líderes falaram também sobre a organização das principais comissões dentro do Congresso Nacional, mas o ponto principal foram as questões econômicas, especificamente aquela medida provisória enviada pelo governo no final do ano passado. Só para a gente recapitular, a medida provisória é uma espécie de lei que o Poder Executivo, que o presidente da República assina, e a partir do momento que ela é publicada, ela já começa a valer. Mas ela precisa de um aval do Congresso Nacional em até 120 dias, 4 meses. E essa medida que foi colocada em prática no finalzinho do ano passado, deve vencer agora no finalzinho de abril, comecinho de maio, e por conta disso os líderes estavam se movimentando para poder mudar esse texto. E de que trata esse texto que a gente tanto fala? Falamos bastante aqui na nossa programação também. Principalmente, não só isso, essa medida provisória tratava de pelo menos 4 pontos, mas o principal é a questão da reoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia. A gente lembra que no final do ano passado, a Câmara e o Senado aprovaram a prorrogação da desoneração desses 17 setores da economia até o final de 2027. Pouco depois, o governo fez essa questão da reoneração por medida provisória para aumentar o caixa do governo. Mas é claro que isso não pegou muito bem e desde então isso vem sendo conversado, vem sendo discutido, e hoje talvez foi batido o martelo sobre toda essa questão. Esse ponto da desoneração dos 17 setores já estava resolvido, que iria sair da medida provisória e tramitar como um projeto de lei com um regime de urgência constitucional. E isso está mantido. O que foi divulgado agora há pouco aqui na residência oficial é que outros pontos dessa MP também vão tramitar como um projeto de lei. A questão da desoneração para estados e municípios vai passar como projeto de lei, e a questão do PERSE, que é aquele incentivo instaurado durante a economia para o setor de eventos, também vai sair como um projeto de lei. O único ponto que vai continuar nessa medida provisória é a compensação tributária. E isso, de certa forma, agrada bastante os parlamentares, porque esses 3 pontos que vão como um projeto de lei têm uma tramitação diferente de uma medida provisória. É preciso de maioria simples para aprovar nas 2 casas, na Câmara e no Senado, e vai passar por comissões, vai passar por diversas discussões e, obviamente, esse texto que vai ser ainda apresentado pelo Poder Executivo, ele vai sofrer modificações, mas fica mais fácil para o governo conseguir conversar a partir deste momento que os parlamentares já entendem que um texto tramitando como um projeto de lei, ele fica mais fácil de ser justamente discutido, articulado, enfim. O líder do governo saiu aqui da residência da Câmara dos Deputados, o líder José Guimarães, já saiu dizendo que ia conversar agora com os ministros das articulações, na verdade, da Casa Civil, Rui Costa e também Alexandre Padilha, para já resolver esse texto e passar o quanto antes para o Congresso poder analisar. Agora a gente fica na expectativa desses textos serem divulgados e a gente lembra que só agora temos novos 3 projetos de lei com urgência, fora a questão dos motoristas por aplicativo que foi publicada ontem pelo presidente da República. Teremos muito assunto aí até o meio do ano, porque a partir de julho, agosto, todos os parlamentares vão se concentrar nas eleições municipais. Tem muita coisa, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, pessoal, agora nos próximos meses, principalmente com essa questão aí da medida provisória sendo parcialmente resolvida. Vira projeto, tá lá na mão dos parlamentares, isso que diz Procópio, aflige de alguma forma, porque o ano tá encurtado, né? Tá encurtado e não é só por festa, aquelas mesmas que acontecem todos os anos, a gente sabe como funciona, porque tem eleição e muita gente, não é que vai concorrer a alguma coisa, mas vai se envolver nas eleições e por isso a atenção vai estar para outros cantos do Brasil, Zaidan. Sim, sim. De fato, o calendário, e de 2 em 2 anos isso ocorre, né? Ele fica apertado. O governo, por exemplo, é obrigado a liberar emendas até 30 de junho, não pode fazê-lo até de 1º de julho até o final do processo eleitoral, só depois ele pode voltar a liberar emendas. E isso ocorre de 2 em 2 anos. Até por isso a ideia de se fazer todas as eleições num ano só, as municipais junto com
com a eleição nacional e as estaduais. Agora, e há aí um outro problema que é nacionalizar a eleição municipal, né? Se você coloca tudo num ano só, a eleição municipal acaba sendo engolida pela eleição nacional. Isso é indiscutível e é um problema. Mas é patético, né, que o Congresso volte a fazer um assunto passar por comissões, a debater um assunto que ele debateu há alguns meses. Por muito tempo. Aprovou, vieram os vetos foram derrubados. E agora o Congresso de novo vai lidar com o mesmo tema, sem que nada de diferente tenha ocorrido. E aí é preciso saber se nós teremos, na votação do projeto de lei, uma convicção mantida, ou se não teve convicção alguma. E dependendo dos ventos, das negociações, das barganhas, votos venham a ser mudados. Isso é muito ruim. É muito ruim. Houve uma decisão do Congresso Nacional, o governo se manifestou quando era a sua vez de se manifestar, vetou, aí o Congresso recebeu a bola de volta, derrubou os vetos, acabou o assunto. O governo comete o erro grotesco de mandar uma medida provisória, derrubando a decisão do Congresso. E aí, claro, isso foi uma afronta, teve de negociar, vai em forma de projeto de lei. Com exceção lá da história da tributação, de créditos tributários, né, das empresas. Quem tem crédito acima de 10 milhões, então isso seria devolvido ao longo do tempo. 10 milhões para baixo, não. Aí recebe de uma vez, como é hoje. E com risco de judicialização também nesse caso. Agora, é muito ruim. O Haddad, ele precisa muito aumentar a arrecadação, ou pelo menos garantir a arrecadação com a qual ele trabalhava, quando falou inclusive em déficit zero. E tanto, Ronald, que veja o caso dos acordos de leniência. Então o Toffoli foi derrubando lá acordo de leniência, alguns inclusive que nem eram assunto do Toffoli. Não cabia a ele tomar aquela decisão, isso ficou claro na reação de ministros do Supremo. E aí, a Advocacia Geral da União foi contra a decisão do Toffoli. Isso é até interessante porque o argumento do Toffoli é que o acordo de leniência se deu em razão de comportamento ilícito do comando da Lava Jato, não é? Ou seja, é um argumento que, inclusive, digamos, é bem recebido dentro do governo do PT, que sempre apresentou esse argumento, que sempre disse que havia ilicitude, que havia comportamento ilegal no comando da Lava Jato. Quando uma decisão é tomada pelo Supremo nessa direção, ou com base nisso, tomada pelo Toffoli, decisão individual, a Advocacia Geral da União é contra, por quê? Porque isso significa não receber esse dinheiro da Odebrecht e da JF, né? Então, isso mostra a necessidade, a urgência que o Ministério da Fazenda tem em aumentar a arrecadação, em garantir pelo menos alguma grana com a qual o Haddad contava quando fez ali o esboço orçamentário do ano passado, né?